Fala, garotinha, agora estamos gravando, né? Estão vendo lá a histologia vegetal lá na telinha de vocês. Não é isso? Vamos para a aulinha. Então, para vocês pegarem o embalo, né? Saírem da inércia, tá? Nós estávamos falando dos tecidos vegetais, né? Tecido vegetal, você sabe, aqueles tecidozinhos que tem lá no vegetal. E o tecido que nós... lógico, né? Esse tecido vegetal. Mas nós estávamos falando para vocês do floema. O floema era um tecido de condução. Nós temos dois, o floema e o xilema. Começamos pelo floema, que é um tecido vivo. Então, ele é formado por células vivas. Tínhamos falado lá que ele tem as plaquinhas no meio, né? As placas crivadas, lembram? Por onde pode fechar caso o vegetal comece a passar fome, né? E ele ainda tem um pouquinho de açúcar acumulado lá, ele fecha. Então, vai fechando e acumulando açúcarzinho ali dentro. Falamos para vocês desse tecido propriamente dito. E tem um desenho que vive caindo em prova, que vive caindo em vestibular, que vive caindo em Enem, que é esse aqui, certo? Esse tecido, ele demonstra como é que acontece, né, a passagem da seiva elaborada, produzida por esse tecido, né, então, para as outras partes do vegetal ali. Okay? Então, como é que isso acontece? Então, vocês sabem que os açúcares, eles atraem água. Então, um cientista, para mostrar como é que isso funciona, ele construiu esse aparelhinho aqui, um osmômetro. Ele pegou dois beckerzinhos, uniu os beckerzinhos lá por um tubo no meio, né? Colocou um outro tubo em forma de U em cima, ali como vocês estão vendo, e aqui embaixo, onde vocês estão vendo essas bolinhas, ele colocou celofane, que faz o papel de uma membrana semipermeável, como é a membrana de uma célula. E dentro dela, ele colocou açúcar. Então, vamos começar aqui, ó, por esse aqui. Deixa eu desenhar aqui para vocês verem de onde eu estou falando, né? Ó, vamos começar por esse aqui. Ele colocou açúcar aqui dentro em grande quantidade, né? Uma quantidade suficiente para fazer com que a água começasse a ser atraída por osmose. Lógico, dentro do saquinho tinha mais açúcar, essa membrana é semipermeável, a água começou a passar do meio externo para o meio interno, né? Então ela se deslocou aqui, ok? À medida que ela ia se deslocando aqui, ela ia começando a fazer uma pressão e a água, veja, começava a se deslocar nesse sentido aqui, ó. Então a água vinha e vinha para cá e vinha para cá também. Por quê? Porque aqui do outro lado do tubo, ele tinha posto um outro saquinho, só que com menos açúcar. Então, ó, menos açúcar aqui, mais açúcar aqui. Então a água começou a se deslocar. Mas à medida que a água se deslocava para cá, ela subia no frasco aqui. E a própria água aqui fazia uma pressão, vocês já sabem da física, né? Aquele problema lá dos vasos comunicantes, né? Então, esses dois vasozinhos aqui estão se comunicando, esse e esse, tá? Estão se comunicando. Então, a pressão da água aqui forçava a água a passar para cá, né? E o que aconteceu? Ele via um ciclo, ó, ele via uma coisa que estava ciclando. A água entrava aqui, agora eu vou riscar tudo o desenho. A água entrava aqui, vinha para cá, passava para cá, vinha para cá, saía para cá, né? Como enchia aqui, fazia muita pressão, ele vinha para cá e vinha para cá de novo, terminando o ciclo. É assim que os cientistas acreditam que a seiva elaborada circula dentro do vegetal. Então, como ela fabrica açúcar, então agora aqui, ó, como ela fabrica açúcar, o açúcar vai concentrando e começa a atrair água. À medida que a água vai entrando, ó, ela começa a ir por esses tubos, que na verdade é o quê? É o floema, esse tubo aqui, né? Esse aqui, tá? É o floemazinho que vai passando para as outras partes do vegetal. Aqui vocês estão, né, desse lado aqui, ó, vocês estão com a célula passando fome, né? Então a água vem aqui trazendo um açúcarzinho, ela se alimenta do açúcar, a água volta através do... Agora aqui, ó, esse tubinho aqui, ó, é o xilema, né, que vai trazer a água até as outras partes do vegetal. Também pode ser interpretado como as células companheiras, né, que vão tirando, fazendo passar a água de um lado para o outro. Então é dessa forma que os cientistas
explicam o transporte da seiva elaborada dentro do vegetal. Então, fiquem de olho nesse desenho, tá? Deixa eu apagar essa riscarada aí, tá? Então, ó, certo? Aqui o que que é? Aqui, na verdade, você tem a folha, tá? Aqui é a folha. Aqui é o floema, aqui são as células do resto do vegetal, tá? Que estão absorvendo o açúcar, ok? Eu tinha comentado, tranquilo aqui, né? Agora, eu tinha falado para vocês que num caule, vamos desenhar um caule aqui cortado, né? Que num caule nós tínhamos o procâmbio, ou o próprio câmbio, né? E nós tínhamos xilema para o lado de dentro, floema para o lado de fora. Floema, lembra? É onde tem esse açúcar. Para provar isso, existe um inseto que vocês estão vendo aqui do lado, né? Vulgarmente ele é conhecido como pulgão, o pulgão da planta, né? O pulgão, ele faz o seguinte, está vendo ele aqui, ó? Ele para na plantinha, pulgão é como se fossem umas pulgazinhas verdes ou um pouquinho mais escuras, que às vezes aparecem nas plantas lá que vocês têm em casa. Esses animaizinhos, eles são parasitas de planta. O que eles fazem? Olha o que eles vão fazer. Eles inserem o aparelho bucal e o aparelho bucal deles penetra no vegetal e vai até exatamente o vaso do floema. E ele começa a se alimentar. Mas, professor, por quê? O que ele está se alimentando do quê? Ele está se alimentando de açúcar. Então, imagine, ele coloca lá como se fosse uma agulha de injeção até o floema e começa a sugar o açúcarzinho do vegetal, né? Lógico, isso vai enfraquecer o vegetal. Não é um só, são vários que atacam o vegetal, né? Podendo inclusive, o vegetal morrer, né? Sobre isso. O problema é que ele é tão voraz, né? Ele vai com tanta sede lá, né? No floema, que o açúcar começa a passar por ele, começa a ser digerido uma parte, e uma parte passa pelo seu intestino, que é pequenininho, e forma um cocôzinho lá atrás, ó. Tá vendo a bolinha que vocês estão vendo aqui? É o cocôzinho dele. Só que esse cocôzinho, na verdade, é como se fosse uma gota de água açucarada, né? Porque nem todo o açúcar foi absorvido pelo intestino. Ora, se você tem um pulgão se alimentando de açúcar e aqui atrás está saindo uma gotinha de açúcar, o que acontece? Atrai as formigas, que gostam de açúcar também. As formigas chegam aqui e tomam essa gotinha, né? Não vou nem entrar em detalhes, né? Mas eles tomam essa gotinha, que é uma gotinha açucarada. Tá? Então, a gente chama esses pulgões também de vaquinha de formiga, porque as formigas cuidam dele. Né? As formigas ficam ali cuidando para que nenhum outro ser chegue ali perto deles. Né? Então, até passarinhos elas espantam. Elas têm lugares, não no Brasil, mas fora do Brasil, que em certas plantas, elas ficam em grande número cuidando dos pássaros, elas não deixam nem os pássaros chegarem, né? Porque os pássaros se alimentam do pulgão também, né? Mas chegarem na planta, mordem as patinhas das plantinhas, das avezinhas, e elas vão embora. Então, cuidam desse inseto. Inclusive, quando eles veem que a plantinha, aquele galho daquela plantinha está morrendo, alguma coisa, ela pega o pulgão com todo carinho, leva até uma outra parte do vegetal e deposita ele lá. Mas, professor, por que você está falando disso? Porque isso é uma prova, gente, de que isso que eu falei para vocês, ó, o floema está virado para fora, o xilema está virado para dentro. Porque se fosse ao contrário, ó, se o xilema estivesse para fora, ele inseriria a agulha e pegaria na parte com água só. E água, ele não precisaria estar parasitando um vegetal para ter, né? Então, é uma coisa que vive aparecendo ali, tá, nos vestibulares, etc., daí que é dobrado. Então, veja, uma coisa simples, o pulgão, afídeos é o nome desses insetos. Então, veja, isso aqui é a explicação que nós damos, né, para o transporte da seiva elaborada, que é aquela fabricada pela fotossíntese e vai circular no vegetal pelo floema que nós acabamos de ver. Tranquilo? Vamos lá, então. Na sequência agora, nós temos o xilema, também conhecido como lenho. O xilema, o lenho, é um tecido morto. Tá? Então, veja a diferença lá, né? O outro era um tecido vivo.
Agora nós estamos diante do tecido muerto. E esse tecido muerto, ele também dá resistência ao vegetal. Então, cuidado, ó. Nós vimos que cada tecido tem uma função, mas não é bem assim. Alguns tecidos podem ter mais de uma função. É o caso do xilema. A principal função do xilema é levar água, né, e sais minerais a todas as partes do vegetal. Mas como as suas paredes são lignificadas, ele tem lignina, substância que mata a célula e endurece o vegetal, esses tubinhos também servem para dar sustentação ao vegetal. Então não é só o colênquima e o esclerênquima, que nós vimos, que são os tecidos, né, de sustentação do vegetal, aquele que sustenta ele de pé, mas o xilema também pode ser um tecido de sustentação. Então, olha aí ele. Aqui você tem o desenho dos dois, dos de angiosperma, que é esse um aqui, que tem nas angiospermas, né? Esse aqui. E esse aqui, que tem nas gimnospermas, tá? Nas gimnospermas, tá? Então, esse aqui é chamado, né, elemento de vaso, e esse aqui é chamado de traqueíde. Tá? Cuidado com o nome, traqueíde, né, no caso das gimnospermas e samambaias. E aqui nós temos, qual que é a diferença, professor, dos elementos de vaso e das traqueídes? O elemento de vaso, ele tem um calibre bem maior, vocês podem ver que ele é bem mais grosso, né? Ele é grossão, né? Em detrimento desse aqui. E ele tem uma perfuração única aqui, ó, que começa aqui em cima, ó, aqui, e vai sair lá embaixo, onde você já tem um outro tubo aqui, né, para conduzir isso, tá? Grudadinho ali. Já nas traqueídes, você tem, ó, eles são mais fininhos, tá vendo? E eles têm várias perfurações junto com as pontuações, né? Então ele tem várias dessas entradas. No desenho até, deixa eu consigo ampliar, só um pouquinho, isso vai aparecer na ampliação. Só 8 minutos. Tá. Não fica bem claro, mas as perfurações também aparecem aqui, seriam as mais escurinhas, aqui seriam como se fossem essas aberturas, que você, só que eu não consigo riscar aqui, então presta atenção aqui na mãozinha, tá vendo a mãozinha? Ó. Olha a mãozinha, todo mundo prestando a mão na mãozinha. Ó, isso aqui é uma perfuração. Aqui no meio desses desenhinhos que vocês estão vendo aqui, existem alguns mais escuros, que são as perfurações, e outros mais clarinhos, que são as pontuações. Pontuações são pontos de lignina, né, mais espesso para deixar isso aqui mais rígido. Ó, isso aqui onde está escrito pontuação não é buraco, tá? Pontuação são depósitos maiores aqui de lignina que vão dando sustentação a essa partezinha aí do tubo. Tranquilo? O floema é responsável pela seiva elaborada e o xilema é responsável pela seiva bruta. Seiva bruta. Água e sais minerais. Agora, o mais importante de toda essa partezinha do xilema é a gente saber como que a água vai aqui da raiz até a folha, porque ela está subindo. A seiva elaborada, a gente já viu lá, é fácil, do mais concentrado, né? Está cheio de açúcar, atrai água, aí fica meio pastosão, e aí ele começa a descer pela árvore. Mas o xilema, a água tem que subir. E para subir, vocês já sabem, né? Muito mais complicado do que descer. Então, veja, o que se pergunta muito em prova é isso. Como que a água sobe dentro do vegetal? Quais são as forças físicas que vão agir ali para que ela suba? E não é difícil. Primeira coisa, a transpiração. O que é transpiração? Vocês já sabem. A transpiração é a evaporação da água que vai sair lá nas folhas. Mas, professor, como é que a água chegou até a folha numa árvore gigantona como essa, nas primeiras folhinhas, quando a árvore começou a nascer, daquela sementinha que caiu no chão, a primeira folhinha já tinha água dentro do xilema até ela. Então, à medida que ela foi transpirando, né, a água foi sendo puxada de baixo para cima.
Aí a planta cresceu devagarzinho, mas os tubinhos foram aumentando, a folha continuou transpirando e a água continuou subindo. Aí o vegetal cresceu mais um pouquinho, ficou gigantão, uma sequoia. As árvores gigantes. Então chegou lá em cima, as folhas continuam transpirando, continuam soltando água lá na forma de vapor. A planta não para nunca de transpirar. Ah, professor, prove isso para mim. Duvido, duvido. Fácil. Pega um plástico e envolve um galho de uma árvore, fecha isso lá e você vai ver que depois de um certo tempo aquele saquinho está tudo úmido, está tudo cheio de umidade dentro. É o vapor da folha que saiu e preencheu aquilo. Tem alguns sobrevivencialistas, né, que falam, inclusive isso. Ah, tá no mato, não tem água, tem um plástico, põe lá um plastiquinho, amarra, ele vai umedecer o plástico. Você vai ter que lamber as gotinhas de água dentro do plástico, né? Então aquilo lá não dá nem para matar a sede, mas pelo menos você está ingerindo uma certa quantidade de água, né, para não desidratar tão rapidamente, né? Não é o suficiente para sobreviver, tá? Mas te dá uma sobrevida nesse caso, tá? Outra forma de provar é você, por exemplo, passar cera nas folhas. Se você passa cera numa folha vegetal, você evita a transpiração, a planta morre. Principalmente na parte de baixo da folha, onde estão os estômacozinhos, que é uma estrutura que ainda a gente vai ver, né? E que está transpirando, está soltando água na forma de vapor. Mas aí, o cara que entende de física, ele vai falar assim, tá, mas os tubinhos são bem fininhos. A árvore tem 1 quilômetro de altura. A força que essa árvore tinha que fazer para que a água chegue lá em cima seria muito grande. Só essa força, só a transpiração, não basta. Então, nós temos uma outra força, né, que é a tensão, aqui embaixo. A tensão é empurrar a água para cima. Lá na folha, ela está puxando a água de cima, né? Está puxando a água, ela está evaporando, a água vai subindo. Essa força não seria suficiente, tá? Então, lá na raiz, tem uma outra força, chamada de tensão, que a água está entrando na raiz e ela está empurrando a água para cima. É a segunda força. Então, uma é positiva, está empurrando a água para cima. A outra é negativa, porque está puxando de cima e evaporando, e fazendo isso, essa água evaporar. São duas forças. Lá na raiz, a água entra por osmose pelos aqueles pelinhos que tem na raiz. Tá? Os pelinhos da raiz vão atrair a água para ela funcionar. Falamos da transpiração, que é uma força. Falamos da tensão, né, que é quando a raiz empurra a água para cima. E nós temos uma terceira força que é chamada de coesão. A coesão é uma parte da física em que nós vamos manter as moléculas de água unidas. Vocês sabem que a água, né, ela se encontra nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. No estado gasoso, as moléculas, os átomos estão bem separados. Então você tem moléculas de água longe uma da outra. É por isso que no vapor, você passa a mão no vapor da chaleira, né, se não se queimar lá em cima, né, e não acontece nada, você faz elas se deslocar. Elas estão bem longe. No estado sólido, as moléculas estão tão coesas, tão juntas, né, por isso coesão, né, tão juntas no estado sólido, gelo, que ela, né, você não passa. Se você bater em cima do gelo, você vai ver que ele tem uma resistência. E existe a água líquida. A água líquida é o intermediário. Ela não está nem tão coesa, mas também não está solta. Você já deve ter visto, né, em alguns clubes, às vezes o cara vai pular lá no trampolim, né, e dá com a barriga, né? O cara afunda, né, parece câmera lenta. Né? Quando levanta, tá com o peito e a barriga lá tudo vermelha, né, da batida que deu na água. Esse caso da coesão-tensão, né, ela existe uma certa coesão entre as moléculazinhas ali. Então, tanto que muitos de vocês, quando colocaram café na xícara, já devem ter visto muitas vezes que você, às vezes, coloca um pouquinho mais de café, né, exagerou, e aí você diz, opa, pus demais. E ficou aquela barriguinha em cima do copo sem derramar. Isso é
coesão, tensão. As moléculas, elas ainda têm uma certa coesão, mesmo na forma líquida. Quem já viu, já praticou, ou já viu, por exemplo, salto ornamental em piscina, notem nas Olimpíadas que sempre tem uma biquinha de água caindo aonde o cara vai mergulhar, né? Então está caindo água. Você fica pensando, tá, que os caras vão encher a piscina nessa hora? Não estão enchendo a piscina. Aquela águazinha que cai pelo caninho e bate na água da piscina é para quebrar essa molécula de coesão mais fácil. Não vai quebrar toda, mas vai facilitar o mergulhador a passar pela água sem se machucar, sem um impacto maior. Ele está quebrando essa pequena coesão que dá na água. A água, literalmente, entre aspas, fica mais mole aonde está caindo a água. Ela não tem essa coesão. Para a subida da água dentro do vegetal, isso é muito importante. As moléculas de água têm que ter essa certa coesão. Aí elas vão subir no tubinho. Esse tubinho, gente, tá? Ele é muito, muito, muito fininho. Então, por causa disso, ele consegue manter a coesão das moléculas de água sem que a água, aquele filete de água, se separe. Porque se entrar ar, né, dentro do tubinho, a água não sobe mais. É por isso que a gente sempre tem um feixe de vasos, né, tanto do floema quanto do xilema. Se um deles entrar ar, não vai mais levar água para cima. Mas tem os outros do ladinho que continuam levando. Quem já fez e já esvaziou, por exemplo, uma piscina regando, daquelas com mangueirinha, sabe do que eu estou falando. Sabe aquela que você põe a mangueira de um lado e puxa do outro, e põe para baixo e a água começa a esvaziar? É exatamente isso que está acontecendo dentro do tubinho lá com a coesão. A folha lá está, né, puxando a água. A raiz está empurrando a água. E no meio, os tubinhos bem fininhos estão mantendo a coesão da água. E essas moléculazinhas, então, de água, dentro de um tubinho bem fino, de um capilar, vão subindo até a folha. Tá? E a capilaridade é o que vocês estão vendo aqui, ó. Vários vasos, ó. Aqui entrou ar, tá vendo? Ó, entrou ar, parou. Não vai funcionar mais. Mas como é um feixe, ó, eu tô aqui, ó, tá vendo lá? Tá? Como é um feixezinho, ó, aqui entrou ar, tá vendo? Ele desvia a água para o outro lado, ó, e depois volta lá na parte de cima, deixando, isolando, né, essa partezinha com ar. Então, isso salva o vegetal, tá certo? E é por isso também que todo ano ele está formando xilema e floema novo. E está isolando o velho, porque quando ele vai ficando velho, mais espaços com ar vai acontecendo aqui, o que vai diminuindo a eficiência. Então ele faz novo. Então o vegetal vai engrossando e produzindo isso aqui. Certo? Isso, gente, que eu estou falando para vocês, é uma das coisas mais importantes que tem para o vestibular dentro. Ó, os caras adoram xilema e floema. Todo mundo, todo vestibular adora isso. Inclusive tem uma experiência, né, de que o cara corta um vegetal bem pertinho do solo, tá? E aí ele põe lá um caninho torto, um copinho de café, e ele vê a água sendo empurrada, porque agora não tem mais a folha para puxar, né, não tem mais o tronco, mas ele começa a ver que começa a gotejar, né, água no copinho de café. É uma prova de que realmente a água está sendo empurrada para cima. Então aqui, ó, o xilema e o floema nesse desenho que eu estou mostrando para vocês aqui. Então o que você tem? Sempre o floema no tronco para fora, no tronco. Eu falei no tronco, no caule, porque daí na raiz é um pouquinho diferente, lá na folha tem um outro tipo de tecido. Então, nós temos o floema para fora, o xilema para dentro. Floema para fora, xilema para dentro. Floema para fora, xilema para dentro. Floema para fora, xilema para dentro. E entre eles nós temos o tecido formador. O tecido formador é você já sabe, o câmbio. Então, o câmbio, o procâmbio. Nossa, você está repetindo isso bastante vezes. Porque é importante vocês saberem. Né? Olhem lá, vamos resolver alguns exercícios. Eu vou resolver, né, para vocês. Mas só para vocês terem uma ideia de como isso pode aparecer. Olha aqui, ó, tá?
Associe as denominações listadas na coluna A à alternativa da coluna B, que melhor se explicam, né? Então, você tem que fazer a relação entre o tecido, né, e o que eles fazem, o tipo de tecido e o tipo de célula. Então, olha lá. A primeira que vocês têm ali, né, é o floema, certo? O que o floema é? Então, vamos ver lá na coluna B. Ele é um tecido embrionário, o floema? Não. Ele é um tecido de sustentação? Não. Ele é um tecido de condução? Aham. Então, ó, 3 é um tecido de condução, tá? Parênquima, o que é um parênquima? É um tecido embrionário? Parênquima? Não. É um tecido de sustentação? Não. É um tecido de condução? Não. É um tecido de síntese e armazenamento? Preenchimento, digamos assim? Sim. Então, ó, esse aqui se relaciona com esse aqui. Esclerênquima, o que é o esclerênquima? É um tecido de sustentação, esse não tem muito, né? É o que é discutir, tá? Então, ó, esclerênquima, vou fazer para o lado de cá, tecido de sustentação, tá? Xilema, o que é? Opa, xilema, repetiu, é um tecido de, igual ao floema, é um tecido de condução. Então, xilema, tecido de condução também, tá? E o meristema? Ah, meristema é aqueles primeiros tecidos que dão origem aos demais. Então, o meristema é um tecido embrionário. Moleza? Fácil! Então, a resposta nesse caso, então, beleza, que bom lá. 3, 4, 2, 3, 1. O primeiro que você tem ali, parênquima medular, olha o nome, medula. Medular está relacionado com preenchimento. Parênquima clorofiliano. O que o parênquima clorofiliano está? Vamos lá. Assimilação. O que vocês acham? Muito bem. Clorofiliano. Assimilation. Amilífero. Amilífero. Reserva. Olha lá. Aquífero. Aquífero. Aquífero vem de água. Então, ó, reserva de water. Escolhi 2. Um abraço, boa sexta-feira para vocês. Até segunda-feira.